11 horas e 58 minutos, o DFTV recebe esta semana os candidatos a governador de partidos com representação na Câmara Federal. Nosso entrevistado de hoje, por sorteio, é o candidato do PT ao GDF, Agnello Queiroz. Candidato, boa tarde. O seu tempo de 8 minutos começa a contar agora. Um grande problema no Distrito Federal é a invasão de terras de área pública. Quando há descoberta a tempo, há derrubada. Quando não há, surgem condomínios e até cidades. Vicente Pires é um exemplo. Mas seja qual for o lugar, o ato de invadir está sempre ligado ao seguinte raciocínio. Invado primeiro, construo e depois vejo no que dá. Diante disso, o senhor se enquadra como invasor, uma vez que o senhor invadiu a área pública para a construção de uma quadra de tênis ao lado da sua casa no Lago Sul? O senhor é invasor? De forma nenhuma. Primeiro que isso já está completamente desmoralizado, né? Os ataques que meu adversário tem feito, não tem nem a quadra de tênis. Se alguém fosse lá, viria que não passa de uma mentira, de uma calúnia. Mas já houve um dia? Já houve quando antigamente existia. E lá é área verde de uma região. Mas um dia o senhor teve esse raciocínio? Invado primeiro, construo e depois vejo no que dá? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Lá é área verde. Todos que moram aqui sabem que nas casas tem algum espaço de lazer. Eu, por uma questão de prevenição, porque até por ser uma pessoa pública e dar um exemplo, eu retirei uma quadra que existia. Então, não há nem invasão, nem construção e não tem nenhuma quadra na área verde. Mas, pode falar. Por favor. Mas ainda diante disso, quer dizer, não se pode construir nada em área pública, menos ainda uma quadra de tênis. O senhor não acha constrangedor pedir para que o invasor saia quando o senhor for governador? Não, de forma nenhuma. Isso era a verde da casa, que são áreas para preservar a área verde. É um compromisso do cidadão, que é um compromisso também com o meio ambiente, de preservar essas áreas. Então, isso devia estar, inclusive, muito melhor regulamentado e não criminalizar essa situação. E não misturar isso com invasores de terra, com criminosos que utilizam de boa fé da população para fazer parcelamento irregular de terra, para vender, etc. E são situações bastante diferentes. A propósito de ocupação de terra, né? O Distrito Federal está com uma população quase equivalente a um país vizinho, quase equivalente ao Uruguai. Só que o Uruguai tem riqueza para distribuir, nós não temos. Como é que o senhor resolve isso de desestimular o crescimento populacional de Brasília? Nós temos, obviamente, que ter uma reforma urbana no Distrito Federal e organizar a cidade. A minha primeira tarefa é legalizar a cidade. Hoje é uma cidade ilegal. Mas todo mundo fala em legalizar, aí legaliza um pedaço, aí já está um monte de ilegal, estimulado por aquela legalização. Porque antes, inclusive, havia um estímulo deliberado do poder público, que muitas vezes isso é colocado numa cota de omissão, mas é mais do que omissão, porque é estímulo. Vários casos já estão relatados de você mandar, o próprio governo mandava invadir para depois dizer que vai regularizar, estimular uma indústria. Então nós temos que legalizar a cidade. Hoje o que está ilegal, os condomínios, o Paranoá, São Sebastião, Riacho Fundo 2, todas essas áreas, né, Sol Nascente, Pôr do Sol, nós vamos legalizar, dar escritura para essas pessoas e ao mesmo tempo ter uma política implacável contra o parcelamento irregular da terra. Então, essa é uma atitude que nós temos que ser rígidos. Por quê? Porque senão essa medida vai acontecer de comprometer a cidade no futuro, o meio ambiente, as áreas de nascentes, e nós não podemos comprometer o futuro da cidade. Agora, uma questão política. O senhor não é, digamos, PT desde a origem, o senhor foi do PCdoB. O governador Cristóvão, todo mundo sabe que teve problemas com o PT. Qual é a sua relação com o PT no caso de o senhor ser eleito e com aqueles que hoje o apoiam de outros partidos? Não, a relação é a melhor possível, né? Assim como eu fui recebido de uma forma maravilhosa pelo PT, tenho orgulho de ser do PT, sei do papel assim, extraordinário que o PT está fazendo de mudar o Brasil, né, com o mandato do presidente Lula. Hoje o Brasil é um país respeitado e querido no mundo inteiro. E isso é um orgulho para todos os brasileiros. Brasília não tem nos orgulhado muito com as coisas que acontecem aqui. Então, essa é uma observação muito importante, porque nós não podemos, o Distrito Federal, perder a oportunidade de seguir com esse Brasil novo que está nascendo. Então, um país, né, com ética, com desenvolvimento sustentável,
diminuir a desigualdade, que a matéria na estante mostrou que é essa situação real, que pouco se mostra. Então, quero parabenizar a Globo. Então, tem uma Brasília que é bem diferente dessa outra Brasília, sem saneamento, sem condições mínimas de dignidade. Trás, o senhor vai ver um vice que mostra bem essa Brasília velha, essa Brasília antiga. A nossa aliança, e aí respondendo, primeiro essa questão com o PT, uma relação maravilhosa, e tenho certeza que nós faremos aí um governo bem sintonizado. E com os partidos aliados, porque nós unimos os partidos, são 11 partidos políticos, para mudar o Distrito Federal. Não teria sentido nenhum fazer um esforço desse para manter a mesma situação. Então, nós compreendemos a crise do Distrito Federal, profunda crise. Nós nos unimos em defesa da cidade, em amor à cidade. Não pode continuar essa prática, não pode continuar esse comportamento da bagunça, da ilegalidade, da desorganização da cidade. Uma crise de gestão, que é uma crise moral também, né? E uma crise moral que colocou a credibilidade, né, da cidade em xeque. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Por isso que eu não tenho dúvida que os partidos que estão na minha aliança estão comprometidos com esse processo de mudança. E terei sustentação para fazer a mudança também na Câmara Legislativa, enfim, ter governabilidade. Não só ganhar, mas ter governabilidade. Vamos falar um pouquinho de saúde. O senhor falou que vai construir UPAs, unidades de pronto atendimento à saúde. Agora, existem já UPAs construídas no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde atualmente está querendo tirar da UPAs a iniciativa privada, ou seja, não funcionaram as fórmulas UPAs mais iniciativa privada e UPAs nas mãos da Secretaria de Saúde. Como é que o senhor pretende fazer isso? Qual a fórmula que o senhor encontraria para construir e fazer com que as UPAs funcionassem? Primeiro, é uma mudança radical na saúde pública, né? No começo do mandato, inclusive, eu vou assumir a Secretaria de Saúde. Eu, governador, vou assumir. Porque eu não posso, tendo conhecimento profundo, sendo médico, conheço com profundidade a área, ver o nosso povo sendo massacrado dessa forma e privado de um direito fundamental, que é a saúde pública, é a vida das pessoas. Isso é muito importante. E nós vamos fazer uma mudança tanto na atenção primária, com o programa Saúde em Casa, que nós vamos fazer, que é a saúde da família, e as UPAs em todas as cidades, bem sintonizados com o projeto nacional. Por isso que é bom a gente ter um governo federal absolutamente sintonizado com o nosso Distrito Federal, porque com recursos federais vou até ampliar essas UPAs para ter uma estrutura melhor e faremos essa gestão da forma que for mais eficiente, mas vamos botar para funcionar. Primeiro, o Estado tem que responder. Se não responder, é possível fazer parcerias? Mas primeiro tem que botar a Secretaria de Saúde para responder essa necessidade. O senhor só tem 20 segundos, eu vou fazer uma pergunta super rápida. O senhor faria uma revolução no transporte de massa aqui de Brasília? Faria como uma questão de sobrevivência da capital do Brasil. Ou faremos isso agora, ou daqui a 10 anos estamos inviabilizados, que ninguém anda nessa cidade. Então vai ser prioridade o transporte coletivo, sob controle e gestão do Estado. Muito obrigado. Seu tempo. Obrigada, viu?